O Departamento de Estado americano, o não sei quem foi, a figura de quem, corta, que é um corte, entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com o presidente da República e com o ministro das Minas e Energia, e pedindo que o Brasil aumentasse a sua produção de petróleo. Os Estados Unidos, o amigão, aquele cara que pede para a Geni depois de falar mal dela a vida inteira, pediram para o Brasil aumentar a sua produção de petróleo. E a resposta do Bolsonaro, claro, por que não? Para ajudar os Estados Unidos, tudo. Triste, é lamentável isso. Por que a gente não tem que ajudar os Estados Unidos? Não, a gente tem que ajudar o Brasil. Eu vi um vídeo calhorda hoje que eu ia colocar no ar, de um imbecil que não tem a mínima noção do que está falando. Ele é ao lado de uma bomba de gasolina na Espanha, falando, olha só, estou aqui, olha, vê aqui o preço do combustível em euro. Isso aqui dá mais de R$10. Isso aqui dá mais de R$10. Aqui também é culpa do Bolsonaro. Aqui também é culpa do Bolsonaro. Eu falo que tem tipo de eleitor do Bolsonaro que consegue ser muito pior do que ele, ou dos atos que ele comete. Eu falo e repito, para quem você quiser ouvir. Tá? Um juiz se manifesta nos seus autos e um presidente não se manifesta em cercadinho. O Bolsonaro só é vingador, só é anticíclico, só é o cara que todo mundo simpatiza, só é aquele sujeito que fala assim, tá vendo? Eu não votei nele, mas ele vale a pena. Naquele cercadinho. Aquele cercadinho não é tribuna, não tem valor nenhum, não tem nada. Ali a única coisa, infelizmente, que o Bolsonaro demonstra, no final das contas, é fraqueza. A incapacidade de mexer em qualquer coisa. O presidente do Peru vai entrar em processo de impeachment. O Peru consegue ser pior do que o Brasil. E o Castilho, eu acho que consegue ser mais fraco do que o Bolsonaro. Eu, lamentavelmente, quando vi essa notícia, me caiu a cara de vergonha. Por quê, Rubem? Bem, porque a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são notórios capachos dos Estados Unidos, lugares mantidos pelos Estados Unidos, ditaduras mantidas pelos Estados Unidos. Eles foram lá fazer o mesmo pedido, aumentem a produção. A resposta foi nem fazendo amor. A palavra é mais chula, né? Mas hoje eu estou muito educado. Hoje é o padrão Dona Rose. Então é o seguinte, nem fazendo amor. Aqui ninguém vai mexer no preço, porque o óleo é nosso. O preço está alto, está bom para a gente. O que está lá embaixo é nosso. Então, não. Nós não vamos aumentar. Antes de falar do aumento, deixa eu concluir o raciocínio, porque eu dei uma cruzadinha aqui, de vez em quando eu dou, realmente, de vez em quando a gente dá um jabs aí, do cara na Espanha, assustado com o preço na Espanha, e aliviado, porque ali ele, graças à inteligência dele, à capacidade cognitiva dele, graças ao neurônio e meio que ele tem, ele conseguiu chegar à conclusão que nós temos uma vantagem. Na Espanha, a gasolina é mais cara que no Brasil. Aqui não é culpa do Bolsonaro, ou é também. Ele achou que tinha achado a pedra filosofal. É muito triste a gente ver um energúmeno desse fazendo um cálculo desse
Na Espanha, raramente você vai achar alguém que ganhe menos de 1.500 euros. Isso significa, talvez, algo em torno de 8.000 reais. Dá quase 8 vezes o salário mínimo brasileiro. Então, por aí, já foi tudo por terra. Todo o argumento falacioso do energúmeno foi por terra. Triste. Como eu falei, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, porque eu vou ser cobrado pelo que eu falo. Então, o poder de compra de um trabalhador espanhol que deve ter uma renda beirando os $2.000, 2.000 euros, a renda média do brasileiro não deve chegar a R$2.000, mas vamos dizer que seja R$2.000 a renda média do brasileiro, e a renda média de um espanhol é 2.000 euros, e o euro está 5,50, 5,60, você dá para ver o desnível. Ou seja, lá já é 5 vezes mais barata a gasolina. 4, porque é um pouquinho mais caro. Mas tem outro detalhe. A Espanha, a produção de petróleo da Espanha pode ser contada em pinicos. Caneca, um copo de chocolate. Tá? Você pode contar como? Se a Espanha fosse autossuficiente, com todo o neoliberalismo europeu, com todo, lá seriam uns R$4. E a média salarial da população seria maior. O Brasil produz mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Então, é tanta burrice junta, tanta ignorância junta, que às vezes a gente dá um desânimo. Não dá um desânimo porque tem gente boa para aprender e botar isso para frente. Então, isso é uma falácia. Agora, o pior de tudo no momento. A Europa estuda para diminuir o impacto da energia, criar amortecedores sociais para os combustíveis. Isso significa o quê? Subsídio. Significa o quê? Imprimir dinheiro. Dinheiro que eles não têm. Eles vão jogar no mercado. Porque a Europa está depauperada. A Europa não tem mais uma árvore. Eles acabaram com todas elas para conquistar o que eles têm hoje. Eles não têm combustível, eles não têm nada. Eles viraram ecologistas verdes, mas com a verdura dos outros. Eles querem a Amazônia, que é o próximo passo. É o que nós vamos conversar ainda essa semana. O comandante Robson estava falando a mesma coisa. A visão que eles têm, a OTAN, essa organização criminosa, essa organização de bandidos que não tinha razão de existir, ela é o grande representante, entre aspas, militar desse bloco que se faz presente lá. Mas, mesmo assim, eles querem subsidiar os combustíveis. E no Brasil, a gente subsidia o quê? A gente subsidia o tubarão que está em Wall Street roubando dinheiro da Petrobras. Hoje eu recebi uma mensagem muito triste e eu não abri. Eu vou abrir depois, eu faço questão de abrir amanhã e mostrar aqui o caso que é de algum companheiro meu, alguém que vestiu o mesmo macacão, usou as mesmas cores e deve ter lutado com a mesma devoção. É uma ação judicial aonde a Petrobras entra e ganha a ação para diminuir uma indenização de um petroleiro morto. O objeto é deferido por aquele execrável Ives Gandra, que é uma das coisas piores que pode acontecer na face da Terra a um país, é ter intelectuais ou intelectualóides desse nível. É muito triste. São coisas muito ruins. Coisa muito ruim. O Brasil parece que tem um padrão. Quando você passa dali, você fala assim, bem-vindo ao clube. É a maçonaria do Brasil, né? Seria isso. A maçonaria não é tudo isso que se fala, mas existe uma maçonaria no Brasil. Você passou de certo cargo, você vai viver do Brasil.
Você não precisa mais olhar para baixo, pode pisar em cima. Então, a Petrobras, que não contesta ações de 10 bilhões de reais, que tem um sujeito em São Paulo, um religioso, um clérigo em São Paulo que manda no Brasil. Existe um clérigo em São Paulo que manda no Brasil, manda em todo mundo. Não posso dizer qual religião, não posso dizer nada. É um clérigo em São Paulo que manda no Brasil, que mandou nessa ação também, lá e cá. O juiz de lá, com medo absoluto, com as pernas tremendo, com medo, porque lá vai em cana, perguntou: vocês não querem postergar? Que nada, toma aqui 10 bilhões, isso é coisa mole para a gente. 25% veio para São Paulo para dividir num butim entre os escritórios apaniguados e todo mundo que levou. Inclusive, quem pagou, levou. Porque é assim, o cara recebe um salário de 300 mil na Petrobras, entre benefícios e tudo, e com um salário de 300 mil para lá, ele se considera um semideus. Ele também quer roubar, porque ele não quer mais andar no meio daquela pobreza. Ele quer jatinho, ele quer outra coisa. Agora nós temos até Rodolfo Landim presidindo o conselho. Então, o que eu digo? Se a Petrobras fosse a Repsol da Espanha, o espanhol pagaria lá embaixo. Mas aqui não. Aqui nós socializamos a miséria. E a Petrobras, como foi lembrado aqui, o ano passado, 120 bilhões de lucro, tirado em cima do escalpo dos brasileiros, destruído, para chegar no final das contas, o senhor Bolsonaro: aumenta aí a produção. Aí nós vamos para o lado técnico. O que é aumentar a produção de um campo de petróleo? Nós temos um departamento na Petrobras, que é engenharia de poço. É ela, através de engenheiros, de técnicos, de simuladores, de ensaios, que antigamente era feito na mão, na munheca. Hoje tem simuladores, tem tudo isso aí, aonde existe o controle da pressão e vazão de um poço. Por que isso? Porque um poço de petróleo é um bebê complexo, delicado e cheio de coisa, cheio de nhenhenhé. Parece cachorro de raça. Se bobear, morre. É verdade. O vira-lata não morre, é verdade. Aumentar a produção de petróleo. A Petrobras, quando quer bater um recorde, ela bate. A gente prepara a empresa inteira. Olha só, dia 25 de março, nós vamos bater um recorde de petróleo. Porque dia 25 de março a gente vê que as unidades praticamente estão todas trabalhando, estão todas funcionais, não tem nenhuma em parada. Parada é quando você faz uma parada de produção durante um período pré-estabelecido para fazer reformas e adaptações na planta, checagem e outras coisas. Porque, de vez em quando, nós temos que fazer uma inspeção geral nos equipamentos, nos imóveis, não dos móveis. A gente tem que medir espessura, tem que fazer tudo, tem que ver o schedule das paredes, tem que ver a tubulação, tem que passar PIG, tem que controlar tudo, tem que ver os pitches de galvânico, pitches de corrosão, tudo isso. Então, você tem que fazer todo esse apanhado, limpar os filtros, limpar tudo. Então, isso é uma parada programada. Então, você, quando não tem essa parada, você prepara tudo e você prepara para um recorde. Vamos fazer um recorde. E o recorde é lançado. Porque durante um dia é feito um esforço conjunto. Isso não altera nada. Todo poço de petróleo tem uma peça chamada BIN. BEAN. B-E-A-N. BEAN. Ele tem uma régua graduada aonde o reservatório vai te dizer qual é a melhor posição para ele dar a melhor produção possível. Você pode aumentar a produção de petróleo de um poço em 20%? Às vezes pode. Quais as consequências disso a curto, médio e longo prazo? Isso tem que ser ensaiado pelo reservatório. Então, você, para agradar o patrãozinho americano, o chefinho de lá, para o petróleo cair, hoje o petróleo Brent está batendo $105 o barril, se não me engano, e o WTI tá. São dois tipos de petróleo praticamente no mundo comercializados. Tá? Os outros são comercializados ponto a ponto.
2/3 do petróleo comercializado no mundo, ele usa o padrão Brent. Por que ele se chama Brent? Ele se chama Brent porque ele vem de um campo, é um óleo referencial do campo de Brent, na Inglaterra, no Mar do Norte. Nem sei se já secou, mas ele virou referência de óleo em viscosidade, em grau API, uma série de coisas. Então, é o óleo Brent. E tem o WTI, que é o West Texas Intermediate, que é até superior em produção de combustível, porque ele é um pouco mais leve do que o Brent. Mas hoje, pela oferta, pela lei da oferta e da procura, ele está um pouco mais caro. O Brent está um pouco mais caro. Um 101, outro 105. Caiu, graças a países como o Brasil, que chegaram lá e aumentaram a produção. A que custo isso? O que custou isso para a gente? Eu queria receber alguém da IPET essa semana para a gente fazer essa discussão bem técnica, bem chatinha, mas capaz de esclarecer quem quer informação de verdade. O subsídio, aquilo para você não dar barrigada, para você não levar uma Amarilis Cabral, como aquela bandida que apareceu lá contando aquela história. Então é o seguinte, a gente tem 2 tipos de petróleo, tem todos esses aí. Hoje, a produção mundial de petróleo deve estar em torno de, não sei, talvez 90, eu não tenho esse número de cabeça, eu tenho de cabeça, 90 milhões de barris de petróleo por dia. Segundo consta, os Estados Unidos acho que produz 13, mais ou menos, com fracking, com tudo, com óleo a descoberto de Alberta, na província de Alberta, no Canadá, xisto de superfície. Se vocês verem a poluição que é aquilo, vocês teriam vergonha de falar em poluição e falar em Mata Atlântica, o que eles fizeram na província de Alberta, no Canadá. Talvez vocês procurem aí Alberta Petroleum, bota aí, vocês vão ver o que é. Petróleo é tirado na superfície de xisto. Nós temos a usina de xisto, nós demos ela. Porque a gente dá tudo. A energia mostrou que é o calcanhar de Aquiles do planeta. O planeta precisa de energia, precisa de petróleo. Os últimos 100 anos, quem manda no mundo é o petróleo. Petróleo que faltou a Hitler, petróleo que faltou às tropas japonesas. Petróleo que é o combustível mais abundante e mais utilizado no mundo e de mais fácil logística. Você transporta, leva ele fácil. Rubem, quantos litros de gasolina dá um barril de petróleo? De 1/4 a meio barril. O que isso quer dizer? Bem, um barril de petróleo tem em torno de 159 litros. Se for WTI, são 42 galões, dá um pouquinho menos. Medidas imperiais, onde um imperador, a uma certa altura do campeonato, pegou todas as suas medidas, o tamanho do bilau, o tamanho do pescoço, o tamanho do pé, o tamanho do dedo, o tamanho do que quis, e fez essas medidas imperiais dos Estados Unidos. Nem a Inglaterra está usando mais, os Estados Unidos ainda usa essa desgraça, essa tragédia. Mas está lá. 42 galões é o que tem um barril WTI. 159. Quanto que pode ser produzido de gasolina? Em caso extremo, assim, recorde top, recorde meio a meio. Normal no Brasil, 25%. O que quer dizer isso? Que de cada 160 barris, 40 viram gasolina. O resto viram óleo diesel, viram outros produtos, subprodutos. E o petróleo é como a vaca, não se perde nenhum ungido. E hoje, o petróleo do Brasil é feito apenas para benefício e deleite de algumas pessoas, que foi escrito em ferro e fogo e planchado em algum lugar, que ninguém pode mexer naquilo. Senão são os acionistas que vão para o inferno, que vão procurar investir nas ações do capeta. Tem lá o capeta, tem o demônio, tem o cramunhão, tem todos eles, tem vários nomes. Cada região tem mais nome ainda, por demo, por coisa ruim, por tinhoso. E vão botando aí mais. Pode botar aí mais alguns, como vocês chamam. A gente tem que respirar fundo. Nós somos roubados, assaltados.
criaram um PPI, que eu já expliquei várias vezes aqui. Eu vou fazer um vídeo bem didático, com esses dados, o que é um WTI, o que é um Brent, tá? O que são os óleos parafínicos, naftênicos, aromáticos, tudo isso aí. Uma passagem rápida. Tá? Como o petróleo é difícil, como os Estados Unidos, com 3,5% da população mundial, ou 4% da população mundial, consome quase 25% do combustível do planeta. Quem aguenta essa nação? Isso é uma nação parasita. Isso é uma nação que consome 20 milhões de barris de petróleo por dia, 19 a 20 milhões de barris de petróleo por dia. Produz, na melhor das hipóteses, 15. Com essas histórias dessas importações de outra, do Canadá. O Canadá é puxadinho deles. É isso que nós temos. Uma nação dessa que vem no Brasil e fala assim: Bolsonaro, produz mais. A que custo? Quanto custa esse aumento de produção? E o melhor, por que é que não temos repasse de nada? Abaixar imposto. Abaixar imposto para quê? Para não ter dinheiro para pagar a polícia amanhã? Porque justiça seja feita. Longe eu de defender o Lula, longe eu de defender o PT. Boa parte do que está aí é uma tragédia criada por o FHC. Por quê? O FHC acabou com a estrutura que a Petrobras existia. Qual era a estrutura? A Petrobras era dividida em regiões. Nós tínhamos a RPSE, Região de Produção do Sudeste. Nós tínhamos RPBA, Região de Produção da Bahia. Tinha RPBC. Tínhamos RPBA. Eram regiões administrativas dentro de uma estrutura central. Ele traz a famigerada UN, Unidade de Negócios. EIP, Exploração e Perfuração. Naquele momento em diante, a perfuração da Petrobras acabou, passou a ser contratada. A Petrobras tinha várias plataformas de petróleo próprio, mas aí ficou mostrando que é muito mais vantajoso alugar. Até porque quem aluga paga propina. Quando ela é sua, você não paga. Eu trabalhei em plataforma de petróleo de perfuração. Eu nunca me lembro da gente ter fechado uma planilha e ter comprado ninguém da Petrobras, nem ter dado dinheiro a ninguém. Não tinha como pagar fretamento. E a Petrobras, que ficou grande desse jeito, foi na mão de Geisel e de Figueiredo, onde foram compradas as plataformas flutuantes, as francesas. Foram 3 francesas e 4 japonesas, entregues, todas elas novas, no começo da década de 80. O processo Tourniquet funcionava, porque nós tivemos vários contratos Tourniquet no governo FHC, que foram uma vergonha, uma roubalheira, um assalto do dinheiro público provocado por essas quadrilhas, essas gangues. Existiu um caso notável da P25, Petrobras 25, uma plataforma que veio, esqueci o nome original dela, uma plataforma comprada da família Bush, uma plataforma da petroleira da família Bush, e a P25 foi para Estaleiro. Foi para o Estaleiro e começou as obras. Obras atrasadas, obras superfaturadas, obras de tudo quanto é jeito, e os funcionários, os peões da Petrobras, trabalhando, se desdobrando para colocar em dia. Naquela época, um pouco depois, eu estava na P34, fazendo o mesmo trabalho. A P34, nós fechamos um contrato Tourniquet. Tourniquet é totalmente fechado, ou seja, o cara te dá a chave na mão, do jeito que você compra um carro numa agência. Toma a chave, liga, vira o motor e vai ser feliz. Ou seja, completo, tudo funcionando. A plataforma P34 que nós trouxemos do estaleiro Estibrais, Veron, IVI, estaleiro Veron Estibrais, foi doado pela quadrilha do FHC para um tal de Nelson Tanuri, um ser obscuro da Bahia que apareceu aqui no Rio de Janeiro no governo de Collor e daqui nunca mais saiu, entre aqui em Brasília, ganhou o estaleiro Estibrais todinho, que iria aterrar de qualquer forma o maior dique seco. Dique seco é onde você bota o navio, tira a água e ele fica no seco. Quis aterrar o maior dique seco da América Latina, só não aterrou porque a Marinha não deixou. Ele queria faturar dinheiro em cima daquela área maravilhosa no Caju,
no Cais do Porto do Rio de Janeiro, onde ele ganhou tudo de graça, tudinho de graça para ele. Nunca aplicou nada, nunca fez nada. Houve uma concorrência internacional, o estaleiro dele tirou 5º lugar e ele acabou fazendo a obra, porque quem ganhou foi o Astano da Espanha. E o Astano da Espanha só faturou, só emitiu as notas. Fez a obra aqui no Brasil e foi entregue para a gente com mais de 1.500 pendências. Você não leu errado. 1.500 pendências. Quantas pendências os japoneses entregaram às plataformas Mitsui e Mitsubishi para a Petrobras na década de 80? 0. Rubem, eu não entendi direito. Quantas pendências? 0. 0. O nome é 0. 0. Essas empresas faliram no meio do processo, a Petrobras teve que pagar todo mundo, pagar os profissionais, criar coisa ao mesmo tempo, e aí foi criada essa tal de UN, Unidade de Negócios de Exploração e Produção. Apareceram com a 86663/93, que na realidade é uma excrescência, serve só para ser driblada e cada um colocar o que quiser aonde quiser, e nós caímos nesse gradiente que aí está. Essa Petrobras aí, que depois se mostrou que tudo dava prejuízo. A única coisa que não dava prejuízo é pegar a Petrobras e retalhar em pedaços e vender. Como fizeram em 2019. Paulo Guedes, esse bandido, esse marginal, esse criminoso, com aquiescência e autorização do Bolsonaro de vender a Petrobras distribuidora, que na nossa época era simplesmente a vaca mococa, quem dava leite para a gente. Dava leite porque a gente precisava de dinheiro. E o petróleo, os aumentos eram políticos, porque tinha que manter uma política interna de preço. Hoje é a lei de Muricy. Cada um trata de si para sair tudo perfeito. Ou você paga o que eles querem, ou então você não tem combustível. Então, o petróleo nacional, voltando ao exemplo do nobre amigo sem cérebro, que foi lá na Espanha fazer uma piadinha, tentar mostrar alguma coisa, aquele idiota, está na hora da gente fazer aquilo também. Nós não temos petróleo, nós não temos nada, não é nada nosso. O Brasil, é o que eu falo assim, enquanto lá fizeram uma obra social para ajudar o povo, aqui a gente faz uma obra social para tubarões levarem o dinheiro. E eu queria saber quanto que esses postos estão sendo maculados para a gente fazer a vontade do tio Sam, o dono do Brasil. Passamos um flerte numa noite de verão, onde poderíamos sair e mostrar alguma coisa ou ser alguém, mas o importante é continuar ajoelhado e de bunda para cima para os Yankees, os donos do mundo.